agricultura e espiritualidade, né? Você poderia contextualizar, assim, falar para a gente, né, da onde que vem, qual que é a relação da agricultura com a espiritualidade, né? Por que que esse tema para esse retiro? Conta um pouco para a gente. Obrigado, Aline, pela questão. Acho que eu queria começar com uma frase para contextualizar essa sua pergunta, uma frase do Rudolf Steiner, que é o criador, né, da antroposofia, e aí ele diz o seguinte: queres conhecer-te a ti próprio? Olha no mundo para todos os lados. Queres conhecer o universo? Olha em todas as tuas profundezas. Então, eu acho que dentre as diversas atividades humanas, a agricultura é uma atividade onde a gente tem uma grande oportunidade de desenvolver mais consciência, né? A gente, dentro da prática na agricultura, a gente está se relacionando com diversos reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal. A gente está se relacionando com processos, com fenômenos, e a partir dessa relação a gente compreende padrões de manifestação da vida, né? Padrões de relações dentro da natureza, que são padrões que acontecem em nós como seres humanos também, né? Aliás, apesar da gente, como humanidade, ter se distanciado bastante dessa conexão com a natureza, a gente precisa sempre lembrar que a gente é parte, assim, muito forte disso, né? Então, quando a gente, até o subtítulo do curso é Criando Cultivos Conscientes, né? Então, é como que a partir dessa relação com a natureza, a gente consegue, ao mesmo tempo, desenvolver autoconhecimento e desenvolver mais consciência. E aí existe um livro, infelizmente esse livro só tem em inglês, né, não tem tradução, mas um livro que chama Sacred Agriculture, que é Agricultura Sagrada. E nesse livro ele fala, quem tiver a oportunidade de, de lê-lo, é muito interessante, ele fala dessa relação nossa com o planeta Terra, que nós estamos profundamente vinculados, né, a nossa evolução espiritual com a evolução espiritual do planeta Terra, né? Então, ao desenvolvermos a nossa própria consciência, a gente desenvolve mais consciência coletiva, que eu acho que é até a carta que foi tirada aí muito interessante. A gente desenvolve essa consciência coletiva, né, na relação com os outros seres, e a gente desenvolve a consciência do planeta Terra, né? Então, esse processo de propósito conjunto que a gente tem com o planeta, ele pode ser profundamente desenvolvido através do trabalho na agricultura, né? É claro que quando a gente olha para a agricultura hoje em dia, ela está assim, a agricultura convencional, né, a agricultura que está nas propagandas aí, né, tá sendo vista pela maioria das pessoas, essa agricultura, ela foge um pouco disso, né? Ela passou por um processo de artificialização, de industrialização, que a gente vai perdendo essa conexão com a natureza. Mas se a gente for resgatar, né, a agricultura ancestral e alguns movimentos de agricultura ecológica, esse vínculo existe muito forte, né? Existe até uma frase dentro do movimento biodinâmico que a gente utiliza muito, de um agricultor, que diz: o alimento é um subproduto do processo de iniciação espiritual do agricultor. Então, o alimento é uma consequência, né? Então, todo o trabalho na agricultura, para a gente produzir um alimento de qualidade, não só um alimento orgânico, né? Sem veneno, sem agrotóxico, o alimento precisa estar impregnado de outras forças, né? O próprio Rudolf Steiner disse lá nas conferências em 1924
o que estava acontecendo na época, isso era ainda no início da industrialização na agricultura, né? Que era no final da Primeira Guerra Mundial. Ele dizia que os solos já não tinham vitalidade e o alimento, a qualidade do alimento que era produzido na época não conseguia traduzir, né, essa nutrição em consciência humana. Então as pessoas estavam ficando inconscientes porque o alimento não tinha uma força vital e espiritual para que esse trabalho de evolução da consciência acontecesse. Então, a agricultura é uma grande oportunidade da gente fazer esse trabalho de desenvolvimento espiritual, né? Se a gente for relacionar com outras atividades humanas, né, que, sei lá, uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, né, fica muito mais difícil dela se relacionar com esse mundo, com essa natureza, entender esses padrões e colocar em si esse conhecimento. Então, eu vejo na agricultura uma grande oportunidade da gente trabalhar essa questão da espiritualidade. Tô curiosa assim para saber o que que você vai trazer então assim de conteúdo, né? Quem vier, o que que vai aprender com você? Como é que vai ser a programação? O que que você planejou aí para gente? Então, em primeiro lugar, a gente vai conversar, assim, como a gente conversou agora, sobre uma nova visão, né? Ou, assim, talvez nem seja nova visão, né? Porque ela, na verdade, é uma mistura de coisas ancestrais com coisas novas, né? Então, como é que a gente consegue enxergar a agricultura a partir desse lugar, né? Desse lugar que é o cuidado, que é a cooperação, que é o amor incondicional, né? Que são processos que acontecem na natureza. Então, como a gente consegue enxergar isso e, a partir disso, desenhar sistemas mais conscientes, né? Sistemas mais conscientes para nós mesmos, para os próprios seres que estão envolvidos e para a própria Mãe Terra. E aí a ideia é explorar um pouquinho esses conceitos, essa visão, e alternar com trabalhos práticos, né? Então, a gente fazer observação, né? Observação fenomenológica, a gente vai para uma mata para a gente observar aquilo, observar os processos que estão ali ocultos, né, ao longo das estações do ano, né, porque a gente está ali num determinado momento, mas tem muita coisa que acontece lá que a gente não consegue ver no momento que a gente está lá. Então, como é que a gente faz isso? Né? Que técnicas que a gente pode usar para desenvolver essa suprassensibilidade, essa sensibilidade para conseguir entender esse lugar? Então, essa é uma parte da vivência. E depois que a gente faz essa vivência de observação do lugar, a gente tentar reproduzir isso em alguma prática, né? Em algum canteiro, em alguma prática, em alguma intervenção na própria horta da Uniluz. E lembrando que, como o Davi já colocou, a horta da Uniluz já traz muito isso, entendeu? Então, assim, a gente, na verdade, não vai fazer grandes mudanças e grandes intervenções no sistema produtivo que já tem lá, mas a gente vai observar e a gente vai praticar e observar as coisas que estão acontecendo no cultivo também.